Agora você ouve uma palavra de vida com o pastor Érico Rodolfo Bussinger. Eu quero focalizar a atuação do José de Arimateia na participação que ele teve no enterro do corpo de Jesus. Naquela hora, ninguém queria mais o corpo de Jesus. Ele seria largado de qualquer jeito para lá, na cruz. Mas o José de Arimateia se interessou, se preocupou em dar um enterro digno para Jesus. Ele não tinha a visão cristã ainda de que o importante não é o corpo que a gente vê, na hora era só um cadáver, mas eles, judeus, tinham uma tradição de venerar os corpos, dar um tratamento honroso para o morto. A pessoa ter morrido e o corpo ser largado na rua ao relento, no chão, para os animais, os urubus comerem, isso era algo terrível aos olhos deles, judeus. Para nós, não faz a mínima diferença. Depois que o espírito saiu, a pessoa perdeu a vida, o corpo virou só um cadáver e é pó que vai voltar à terra de onde foi formado para ser decomposto de um jeito ou de outro. Seja uma cremação, seja comido por animais, seja enterrado e depois o pó, os vermes que se multiplicam lá embaixo vão comer aquele corpo, os ossos vão durar mais tempo, mais um dia também, até ossos vão se acabar e a gente fica venerando o quê? Depois que morreu, o importante não está mais aqui. A alma vai para o inferno, ou vai para o seio de Abraão, o espírito volta para Deus, aguardando a ressurreição, que haverá ressurreição dos vivos e dos mortos. Mas aqui o corpo já não tem tanta importância assim para Deus. O José de Arimateia era judeu e ele valorizava tudo aquilo. E ele achou que era muito importante dar um enterro digno para aquele homem que foi tão bom e de quem ele era um seguidor secreto, discípulo em oculto. Mas ele era um ilustre membro do Sinédrio e ele tinha que esconder a fé que ele tinha em Jesus. E naquela hora, entretanto, ele viu que ninguém se mexia. Os discípulos de Jesus fugiram com medo da perseguição. As mulheres ficaram olhando lá, mas ao entardecer já estava escurecendo, elas não podiam fazer nada, ficaram ali e a maioria foi se afastando. E o José de Arimateia, que era um homem, segundo consta, que tinha recursos, tinha aberto na rocha um sepulcro para ele, tinha se preparado para a morte dele. Esse sepulcro não foi conhecido por muito tempo. Eu estive em Jerusalém há exatos 50 anos atrás, na outra guerra, e 50 anos depois, a nova guerra. Isso é algo interessante, marcante, com 50 anos de diferença. Naquela época, ninguém me falou, o país estava em guerra, não havia muito turismo, não havia guias turísticos à disposição, eu não sabia e ninguém me falou. Eu visitei o túmulo da Igreja da Redenção, um imenso de um templo construído ali, dizendo que foi o local, né, da morte, do enterro de Jesus. Não dá para a gente acreditar. Eu entrei naquilo, fotografei, era muito triste aquilo, um quartinho feito de cimento, de massa e pedras também, né? Aquele túmulo ali, e diziam que aquilo era o túmulo de Jesus. Nada parecido, nada como a descrição que a Bíblia dá. Então,
Eu fiquei com aquela ideia na cabeça, mas alguns anos depois foi descoberto o local, o verdadeiro túmulo de Jesus, esse sim, e no jardim, ali atrás do Calvário, onde foi a crucificação. Nem o Calvário eu vi, porque os judeus até hoje não valorizam, mas hoje já se sabe onde os judeus construíram em Jerusalém a rodoviária. E ali, naquele lugar escondido, sem placa nenhuma, os judeus não põem placa nenhuma, mas a gente sabe onde é o local em que as cruzes estiveram. E atrás, talvez uns 50 metros, 100 metros no máximo, o jardim onde havia esse túmulo. E porque era perto, o José de Arimateia chamou certamente seus empregados para irem lá revestir, cobrir o corpo de Jesus de lençóis e levar para aquele túmulo. Colocou lá dentro e rolou aquela pedra na entrada. A pedra tem perto assim de 2 metros de diâmetro, é muito grande, 1 palmo de espessura, e ela foi rolada por um trilho para cobrir o túmulo. E foi dessa maneira que as mulheres viram. A Maria, mãe de Jesus, estava junto. E elas viram, escureceu o dia, elas não podiam fazer nada. No dia seguinte seria o sábado, era proibido trabalhar. E elas esperaram a madrugada do domingo para ir rapidamente lá, ainda no escuro, para poderem ver o que podiam fazer para embalsamarem com perfumes o corpo de Jesus. Mas o José de Arimateia já tinha feito o possível. Eu acho muito difícil que ele não tenha trazido algum perfume, algum bálsamo, algum produto ali para embalsamar o corpo de Jesus, pelo menos momentaneamente, para durar alguns dias, e envolveu em lençóis de linho e colocou lá. Mas no domingo de manhã foi aquela surpresa maravilhosa, porque Jesus já tinha ressuscitado. Os discípulos, aparentemente, nesse episódio todo, desde que Jesus foi entregue até que Jesus ressuscitou, eles sumiram. Desapareceram, ficaram escondidos e, enfim, atônitos, sem saber o que fazer. Não tinham recebido o Espírito Santo ainda, não tinham revelações, direção de Deus, estavam realmente atônitos. Jesus, quando estava com eles, era o guia. Fisicamente, Jesus, uma pessoa, era o guia deles. Quando Jesus foi embora, eles ficaram sem rumo, digamos assim. Isso é retrato de muito crente. Não tem um líder, não está em comunhão, não tem um rumo na vida, fica perambulando por aí, assistindo igreja aqui na internet, vai na igreja, assiste, mas não tem revelação de Deus, não tem iniciativa, não tem direção, não tem um ministério e ficam aí sem rumo, baratas tontas, crentes como ovelhas, sem pastores, embora frequentando igrejas. E as igrejas se limitam a oferecer serviços religiosos, dirigir cultos que as pessoas podem assistir e fica por aí, só isto. Mas nessa hora Deus usa as pedras que clamam. Jesus disse, se você não pregar, as pedras vão clamar. Que são pedras? Tudo que Deus usa, que em princípio não tem vida espiritual, mas que está debaixo da soberania de Deus. O mundo todo está debaixo da soberania de Deus. E Deus usa quem Ele quer, um jumentinho, um animal. Deus usa o tempo, o sol, o céu que escurece, ventos e terremotos. Deus usa o que Ele quer e para fazer a vontade dEle. Era necessário que aquele corpo fosse enterrado, na verdade, não propriamente enterrado, fosse sepultado, colocado num sepulcro. E isto aconteceu porque um discípulo em oculto, José de Arimateia, entendeu o chamado e sentiu isto da parte de Deus. Provavelmente os discípulos mais achegados nem consideravam o José de Arimateia. Esse aí não, esse aí recebe glória humana, membro do Sinédrio, é um
fariseu que não quer saber da verdade e julga. É muito comum nós evangélicos julgarmos os outros. Nos sentimos os certos e julgamos os outros. Isso é muito comum, mas esse espírito não é de Deus. O julgamento, a nós não foi dado nenhum poder, nenhuma autoridade para julgar quem quer que seja. Não julguemos os Nicodemos e José de Arimateia que estão no nosso meio. Deus usa certas pessoas que têm dinheiro, Deus usa alguns governantes, Deus usa pessoas de outras religiões, Deus usa vários, porque Ele é Senhor, Ele é Deus, e a gente não deve só considerar aqueles que estão debaixo das nossas asas. Não está na nossa denominação, então não tem compromisso nenhum. Isso é sectarismo. Deus usa quem Ele quer. Naquela hora, quem fez a vontade de Deus foi José de Arimateia. O corpo de Cristo, ninguém se interessava por ele. José de Arimateia se interessou. Deus o usou. Não critique o José de Arimateia. Ele foi fundamental naquela hora muito importante e cumpriu a profecia. Nós temos que amar a todos, fazer a obra de Deus com obediência, mas não julgarmos ninguém. Quem quer que seja, respeite os outros. Não ultrapasse o limite da sua humanidade, minha irmã. Não queira julgar ninguém, não queira fazer mau juízo, não queira condenar ninguém na sua língua, no seu pensamento. Deus usa quem Ele quer, e há momentos importantes em que pessoas que nós não consideramos vão fazer a vontade de Deus, enquanto os discípulos estarão atônitos, pasmos, espalhados, sem saber o que fazer. Deus estará usando alguém para fazer a vontade dele. Deus é Deus, Ele é soberano. Valorize o corpo de Cristo, todas as pessoas em todos os lugares, e na época em que vivemos, há milhões e milhões e milhões de pessoas crendo no Senhor, sem líderes, sem templos, sem poderem se reunir em igreja, mas estão crendo, e Deus tem pessoas no mundo inteiro fazendo parte do seu corpo. Ame o corpo de Jesus como José de Arimateia naquele momento. Eu creio que a partir dali se tornou um discípulo reconhecido, assumiu de ser um servo de Deus. E você ame o corpo de Cristo, todas as pessoas que são do Senhor, que creem no Senhor em todos os lugares, sem fazer julgamento, sem criticar e desprezar quem quer que seja. Ame o corpo de Cristo.